que neste primeiro capítulo, logo no primeiro capítulo, nós vemos o rei Salomão começando a trazer algumas reflexões. E sinceramente, ele fala de algo aqui que é interessante. Ele fala sobre as nossas rotinas de vida. E eu quero que você atente junto comigo. Tem coisas aqui interessantes para nós pensarmos. E vamos tentar entender o que ele quis passar para nós. Amém? Verso 1. Capítulo 1 de Eclesiastes. Palavras do sábio, filho de Davi, rei em Jerusalém. Diz o sábio: que grande ilusão. Que grande ilusão. Tudo é ilusão. Que vantagem tem o homem em todo o seu trabalho, e em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe, e se apressa em voltar ao lugar de onde nasce novamente. O vento sopra para o sul, depois vira para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no seu ponto de partida. Todos os rios vão para o mar, e mesmo assim o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá, tornam a correr para lá. Todas as coisas resultam em canseira, ninguém consegue explicá-las. Os olhos não se cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi será, e o que se fez se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa da qual se possa dizer: vê, isto é novo? Não. Já existiu em épocas anteriores a nós. Já não há lembrança das gerações passadas, nem haverá lembrança das gerações futuras, entre os que virão depois delas. Eu, o sábio, fui rei sobre Israel e em Jerusalém. Dediquei o coração a examinar e investigar com sabedoria tudo o que se faz debaixo do céu. Que tarefa pesada é esta que Deus atribuiu aos homens? Observei tudo o que se faz debaixo do sol, tudo é ilusão, é perseguir o vento. Não se pode endireitar o que é torto, não se pode contar o que falta. Então pensei comigo mesmo: tornei-me um homem próspero, cuja sabedoria é maior do que a dos que governam Jerusalém antes de mim. Realmente acumulei muita sabedoria e conhecimento. Por isso dediquei o coração a compreender a sabedoria e o conhecimento. Mas aprendi que isso também é perseguir o vento, porque em muita sabedoria há também muita frustração. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Podemos assentar. Palavras para mim duras. Palavras que nos faz refletir muitas coisas. Que nos faz pensar em muitas coisas. Um sujeito que, em sua época, provavelmente devia ser muito acima da média. Segunda-feira, após o nosso encontro aqui, que foi uma bênção, eu levei os capixabas para conhecer o templo pela manhã. O templo de Salomão aqui próximo. E sentamos um pouco lá, olhamos, compreendemos, andamos. Não vou nem entrar no mérito de profecia, não é isso que eu quero questionar agora. Não vou entrar no mérito se está certo ou está errado. Um dia eu explico isso para vocês. Mas é bom que tenha acontecido, a Bíblia está se cumprindo e mais à frente a gente explica. Porém, todos nós, em determinado momento, nos sentimos apavorados com certas questões. E discutindo lá, pelo menos uma questão a gente chegou: se realmente aquilo é uma réplica e é do tamanho original que Salomão construiu em sua época, eu fico imaginando quem era esse homem naquela época. Realmente ele era um expert. Realmente a sabedoria que ele pediu a Deus era além do imaginável. E quando nós olhamos ele escrevendo esse primeiro capítulo, você percebe que existe um tom muito melancólico, triste, um tom difícil de se lidar, um tom no qual ele está frustrado com a vida. Perceberam que está frustrado? Bem frustrado. E ele reclama do que ele está passando. Tudo é muita ilusão. Até mesmo o conhecimento que ele tem
E ele reflete sobre isso. Olha, eu gosto muito desse exemplo. Os rios correm para o mar, porém o mar não enche. E mesmo assim os rios continuam correndo para o mar. Mesmo assim o sol continua nascendo, vai voltando, o vento, e por aí vai. Ele reflete sobre uma rotina de vida, sobre algo que parece que não tem fruto, sobre algo que parece que não tem uma solução. Ele termina esse capítulo, né, de uma forma muito dura nos últimos versículos, versos 15, 16, 17, 18, e que a gente tem que parar para pensar um pouquinho, tamanha a frustração de Salomão, porque ele diz assim, se debaixo do sol tudo é ilusão, tudo é vento, passa, é passageiro, a gente não pode endireitar o que é torto. E aí eu paro para pensar, a gente não pode endireitar o que é torto? Sim ou não? Não? Pode. Eu era torto, eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. Eu era uma pessoa complicada, eu era uma pessoa difícil. Agora, o que Salomão nos faz pensar aqui é que é o seguinte: tudo que é debaixo deste sol, desta terra em que nós vivemos, as coisas mundanas e que nós conseguimos conquistar muitas vezes por aquilo que conhecemos e adquirimos como conhecimento, ou até mesmo sabedoria, são passageiras, passam. E se nós privamos a nossa vida somente a esse tipo de coisa, nós vamos cair invariavelmente numa rotina. E caindo nessa rotina, nós vamos nos tornar pessoas enfadonhas. Nós vamos tornar pessoas que são automaticamente frustradas. Por quê? Ele termina aqui dizendo, porque em muita sabedoria há também muita frustração. O que ele quer dizer com isto? Quem muito conhece, quem muito sabe e não coloca em prática aquilo que conseguiu ter como sabedoria, se frustra. Se frustra. Por isso que é complicado quando nós estamos na igreja, nós estamos aprendendo a palavra, nós descobrimos o que é certo, nós descobrimos o que é correto para nós e nós não colocamos em prática, e vem uma adversidade na nossa vida, e aí nos sentimos frustrados. E sabe por que muitas vezes nós nos sentimos frustrados? Porque nós sabemos o que é certo, porque nós sabemos o que a palavra nos ensina, nós temos às vezes o conhecimento, mas não temos a prática, e é isso que Salomão está vivendo. Ele tem muita sabedoria, ele sabe o que é certo, ele sabe o que ele pode fazer, ele sabe o que ele pode realizar. E nós também sabemos o que nós podemos realizar em nós, em nossa casa, com aqueles que estão ao nosso redor. Nós sabemos o que a palavra pode nos produzir, e nós também não deixamos ela produzir em nós aquilo que é a verdade, que é um caráter de Cristo, que não é ligado à rotina, à ilusão deste mundo, como o próprio rei Salomão diz, tudo é ilusão, ou não é? É. O mundo é uma ilusão, amados. Basta ver o que aconteceu essa semana com o avião do Chapecoense. Já se descobriu que faltou gasolina. E faltou gasolina por ganância. Ganância. É como disse o pai, hoje eu estava ouvindo a entrevista do pai de um dos atletas, e ele dizia por que esse indivíduo não falou com os que estavam ali, que era o presidente da Chapecoense, e falasse para ele, olha, deu algo errado aqui, a gente precisa abastecer, porque se a gente não abastecer, ele era o dono da empresa, se a gente não abastecer, nós vamos cair. Ele tinha esse poder nas mãos, ele tinha essa sabedoria, ele tinha esse conhecimento. E se ele falasse isso para o presidente da Chapecoense, você acha que o cara não ia falar, eu pago a gasolina? Não é assim que nós fazemos? Eu pago o seu remédio se você tiver com alguma dificuldade, uma enfermidade, eu pago a sua situação, eu ajudo você nessa sua dificuldade. Não é assim que nós deveríamos ser, não é assim que nós deveríamos fazer. Amados, quando nós pensamos nisso, quando nós pensamos no que o rei Salomão está falando, nessa dura fala dele, para mim é uma dura fala,
É uma insatisfação pessoal, porém é uma insatisfação que nós vivemos no nosso mundo atual. Não sei você, mas quantas vezes nós nos frustramos na nossa vida? Quem já nos sentiu-se frustrado aí? Eu toda semana passo por algum tipo de frustração. Se for falar dos meus negócios, eu passo toda semana por uma frustração. Não é? Se for falar do meu casamento, eu passo frustração com a minha esposa. Ou você não passa com o seu esposo? Você passa. Porque você cria expectativas. Você vai adquirindo com o tempo experiências. Você vai adquirindo com o tempo conhecimentos. E você quer produzir coisas melhores na sua vida. Mas Salomão diz algo aqui para nós que é interessante. E ele diz isso claramente no começo da sua fala. Verso 2. Que grande ilusão, que grande ilusão. Tudo é ilusão. Quando nós pautamos a nossa vida em tudo que há neste mundo, se torna uma grande ilusão. Eu preciso viver a realidade e a verdade de Cristo. Eu quero que você viva a verdade e a realidade de Cristo. Porque quando nós vivemos isso, nós tiramos de nós expectativas humanas falíveis, totalmente falíveis. Somos falhos, amados. E as maiores frustrações na nossa vida é quando a gente cria uma expectativa maior do que a gente possa imaginar. Eu estou com um problema financeiro, amanhã eu creio que vai ter uma luz, um milagre vai acontecer. E aí o milagre não acontece. Como é que a gente fica? Frustrado. Hoje eu ouvi uma pessoa, uma cristã de muitos anos, dizer para mim assim: puxa, eu fui fiel a Deus em tudo. Olha, eu fui fiel a Deus em tudo porque Deus está sendo assim comigo. Eu falei, agora é culpa de Deus. Você erra, quebra a cabeça, falha, você humanamente é falível a estas coisas, você não presta atenção que tudo é uma ilusão na sua vida. E se você não entender isso, que as coisas desta vida são apenas consequências de muitas coisas que nós temos, como, por exemplo, eu trabalho, se eu ganho, eu posso, se eu não ganho, eu não posso. Se eu tenho, eu tenho, se eu não tenho, eu não tenho. Acabou. Simples assim. Aí, tomamos certas atitudes, nos arrebentamos. E aí a gente tem a pachorra de chegar e falar assim: por que Deus não olha para mim? Eu sempre fui fiel. Foi fiel no quê? Você foi fiel no seu bolso, mas não foi fiel no seu coração. Foi fiel no seu bolso, mas não foi fiel na sabedoria de Deus para a sua vida. E aí, quando você chega numa situação terrível, você acha que Deus tem por obrigação de salvar a sua vida naquela área. Cria uma expectativa absurda que não é a real. E aí eu olho para Salomão aqui e eu fico pensando nesses últimos versos aqui dele. Que coisa complicada. O cara pediu sabedoria a Deus. Deus dá a ele. Deus dá sabedoria a Salomão. Acabei de dar a prova para vocês. Se o templo de Salomão que nós vemos aqui no Brás, todos já viram o templo de Salomão aqui no Brás? Mas você já passou na frente. Quem já passou na frente? Já passou, querida? Não passou? É uma coisa maluca. Quem entra então é outra maluquice. Outra maluquice. Você senta lá, você fica olhando, você fica pasmo com aquela obra. Então, se Salomão fez aquilo naquela época, se Salomão realizou aquilo que diz a palavra, que as pessoas avistavam de longe o templo. Amados, eu moro na aclimação. Quando eu subo no apartamento da minha mãe, no 10º andar, eu vejo o prédio da aclimação. Eu vejo o templo da aclimação aceso. Então eu fico imaginando naquela época em Israel, esse prédio monstruoso, as pessoas passando pelas estradas e olhando de longe e falando, olha que grandeza. É que nem as pirâmides do Egito. Deve ser uma coisa maluca ver de perto as pirâmides do Egito.
Não é verdade? Sem contar as modernidades de hoje, né? A gente vê as pontes, a gente vê os prédios, a gente vê... Eu não sei se vocês viram, agora estão construindo de novo o Titanic. Estão sabendo disso? Em tamanho original. Vamos construir novamente. Os chineses estão construindo. Já começaram. Se é aberração ou não é aberração, para mim tanto faz. Eu não vou andar naquele navio. Eu não quero estar no final, que nem no navio. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Lembram dessa passagem? Quem assistiu o filme lembra disso, não é? Estavam lá os músicos cantando essa música, tocando essa música. Tocando, né? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Amados, olha, eu não tenho medo de morrer, mas eu não quero morrer queimado. Eu não quero morrer afogado. Se eu morrer, eu prefiro morrer de uma vez só. Não é? Porque morrer sofrendo é ruim, eu acho. Eu não quero. Se Deus achar graça de mim, misericórdia, que eu vá e me chamar, Paulo, vai embora, eu vou rapidinho. Salomão chegou num ponto desse. Quando eu olho essas palavras aqui, eu fico imaginando um cara com uma sabedoria tamanha, como muitos aqui têm. Muitos têm conhecimento, mas não têm a prática da verdade de Cristo em suas vidas. E aí sabe o que acontece? Porque em muita sabedoria há também muita frustração. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. É real isso. Quanto mais conhecemos e não praticamos, mais tristes nós somos. A palavra de Deus para nós nesta noite é: pratique a palavra. Não adianta você se alimentar, ficar gordão da palavra e não pôr nada dela em prática. Você se tornará apenas um guloso espiritual. Bom de falar, péssimo de agir. E aqueles que não agem, não adianta. Não adianta. Tem que agir. Tem que agir. A palavra de Deus não fala que a fé, ela é movida pelas obras? Sim ou não? A fé é movida pelas obras. Não adianta você só ter fé, você tem que praticar, porque se você não praticar, a fé ela não se enrijece, se torna firme, dura na sua vida. Nessa noite, talvez você entrou aqui duro, com a fé abalada, com muitas coisas tristes na sua vida por esse dia a dia, porque as expectativas foram maiores, e muitas vezes maiores porque nós criamos essas expectativas e criamos de forma errada. Tira elas da frente, para que nenhuma frustração continue na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, você cresça na palavra. Eu tenho trabalhado nisso na minha vida, muito. Já aconteceu, eu sou novo, tenho 43 anos, mas eu já fiz tanta coisa na minha vida, tanta coisa na minha vida. Já aconteceu tudo de bom, tudo de ruim. Hoje, eu vivo a cada dia uma experiência com Deus. Não vou dizer para você que os dias são bons. Ontem eu liguei para o Davi e falei: Davi, estou cansado, estou precisando de descanso. Minha mente estava numa roda viva, vários problemas acontecendo, várias situações acontecendo. Eu cheguei para ele, eu abri meu coração: Davi, cansado. A mente, não é o corpo. Eu não sinto cansaço deste corpo, porque este corpo ele vai ficar cansado, não tem jeito. Ele se cansa pela natureza dele. Mas quantos de nós não ficamos cansados aqui? As nossas expectativas frustradas, geradas por um mundo que realmente é vão. Um mundo em que nós não temos que se preocupar com ele na forma que ele se propõe para nós. Nós temos que nos preocupar com aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, para aquilo que a gente tem que viver nessa história. Crie sim sabedoria e conhecimento, mas não adianta criar sem pôr em prática. Põe em prática. Ah, pastor, mas está difícil. Volta a hora.
Ah, pastor, está complicado. Volta a hora. Ah, pastor, mas como é que eu faço? Tenha fé. Se mantenha firme, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 6. Se mantenha firme. O Senhor é contigo, não é isso? Um dos grandes chavões que a igreja utiliza hoje é que existem 366 vezes na Bíblia esta fala: Deus é contigo. E utilizam isso falando assim, inclusive são 366 vezes até para o ano bissexto. Chavão. Não sei se Deus fez dessa fala 366 vezes para a gente utilizar isso hoje. Eu não tenho ideia se é isso ou não, mas eu acredito que Deus é comigo. Você acredita que Deus é contigo? Eu acredito. Eu tenho fé que Deus é comigo. Mesmo nas minhas quebradas de cara, Deus é comigo. Mas eu tenho que viver minha quebrada de cara. Se eu tenho uma expectativa frustrada, eu tenho que passar pela essa frustração, tirar ela da frente. Tira hoje da frente toda a frustração. Não entra mais, como diz Salomão, o enfadonho da vida. Porque o enfadonho da vida vai pesar a sua vida. E você está aqui hoje para tirar o peso das costas. Você está aqui hoje para trazer paz para você. E essa paz só Deus pode trazer. Só Deus pode trazer paz para a sua vida. Mas ninguém. Não adianta eu vir aqui, talvez eu vou ser usado pelo Espírito Santo e abraçar você, fazer uma oração. Você vai sentir um carinho, um alívio, mas paz mesmo. Para passar pela situação que você está passando, só Deus. Eu declaro essa paz sobre a tua vida. Tira as expectativas frustradas. Não entra mais nessa rotina maluca. Essa rotina destrói a gente. Sabe, ela faz que nem o cupim. Alguém já viu um cupinzeiro aqui, aberto? Você viu como é que um cupinzeiro por dentro? Interessante, né? O cupinzeiro, ele é duro por fora. Aí na hora que você racha ele, você mexe nele, ele esfarela. Esfarela. Às vezes nós estamos durão por fora. E aí quando abre nosso coração, nossa alma, nós estamos esfarelando por dentro. Cheio de cupim. Cupim das frustrações na nossa vida. Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nessa noite, Senhor, eu peço a Ti que as coisas que fazem com que a gente fique enfadonho desse tempo, essas coisas ilusórias que muitas vezes nos prende a este mundo, que sejam repreendidas agora no nome de Jesus. Tira de nós, ó Pai, toda expectativa errada e ruim. Levanta-nos na Tua direção. Levanta-nos para que nós possamos, sim, Pai, glorificar a Ti e desejar a Ti, Senhor, a Tua vontade soberana sobre mim, sobre cada homem e mulher que entrou aqui. Paizinho, em nome de Jesus, traga paz, Senhor, a esses corações tristes, cansados. Como diz a Tua fala, Senhor, que venham a mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que você se sinta aliviado nesta noite, em nome de Jesus, e que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida. Toda situação de enfermidade seja repreendida e lançado fora agora, em nome de Jesus. Toda situação contrária, seja dos trabalhos, dos negócios, sejam repreendidos, lançados fora, em nome de Jesus. Todo problema em casa, família, sejam lançados fora agora, em nome de Jesus. Nós pedimos a Tua bênção, Senhor, a Tua graça e o Teu poder. É o que eu lhe peço e lhe agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus nos dê graça e sabedoria, tá bom?